Olá, querido amigo, querida amiga. Desejo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Queridos, nessa oportunidade nós temos o privilégio de compartilhar com os irmãos mais uma mensagem, uma reflexão bíblica. E o título da reflexão bíblica que nós estudaremos a partir de agora vai falar sobre o perigo do julgamento precipitado. O perigo do julgamento precipitado. Esse é o tema da mensagem, do sermão que quero expor aos irmãos a partir de agora. E o texto bíblico que embasa essa reflexão está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no seu capítulo de número 8, do verso 1 até o verso 11. Eu peço que você que tem a sua Bíblia, que você possa abri-la e acompanhar conosco a leitura da palavra do Senhor. João, capítulo 8, do 1 ao 11. Façamos, portanto, a leitura da preciosa e gloriosa palavra do Senhor. Diz assim: a epígrafe do texto vai falar sobre a mulher adúltera. Diz assim o texto bíblico: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começando pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te em paz, e não peques mais. Bem, queridos, nessa oportunidade nós queremos meditar um pouquinho nesse texto sagrado da palavra do Senhor. Esse é um texto bastante conhecido e é um texto, uma narrativa pequena, mas que tem uma mensagem profunda aos nossos corações. Por isso eu quero estudar com os irmãos esse texto, essa porção sagrada das Escrituras nessa oportunidade. E vamos falar hoje sobre o perigo do julgamento precipitado. Existe uma passagem na Bíblia, nas Escrituras, que diz que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então a gente precisa ter esse cuidado para não fazermos julgamentos precipitados a respeito das pessoas. Só que uma coisa que eu tenho observado e percebido é que muitas vezes nós somos rápidos para atacar, para julgar e começar a se estranhar com algumas coisas que são tão complicadas. Na vida, muitas vezes nós fazemos julgamentos precipitados para acusar, julgar e até mesmo se defender de algumas situações. E nós sabemos que nem sempre esses julgamentos
necessariamente são uma coisa ruim. O problema é quando nós começamos a julgar as situações e as pessoas sem realmente refletir sobre ela. E nessas situações a gente acaba se perdendo, porque muitas vezes nós acabamos por passar vergonha, por julgarmos as coisas, quando na verdade realmente não era aquilo que nós pensávamos, nós imaginávamos. E muitas vezes nós julgamos o próximo. Quer ver alguns exemplos? Quem nunca julgou ninguém pela aparência? Quem nunca julgou ninguém por causa da roupa? Quem nunca perdeu a paciência e quis resolver as coisas com as suas próprias mãos? Quem nunca foi julgado injustamente por alguém, caluniado? Quem nunca teve uma impressão errada de outra pessoa? Quem nunca bloqueou alguém no WhatsApp ou nas redes sociais? Quem nunca julgou alguém pelo gosto musical? Muitas vezes nós julgamos as pessoas e às vezes queremos fazer isso até de um jeitinho engraçado, de um jeitinho cômico, mas a gente não para perceber e para prestar atenção que nós de fato estamos julgando o próximo, nós estamos julgando o outro. E a palavra de Deus, ela vai nos encorajar nesse texto a nós pararmos de julgar e tentar resolver as coisas, entregando as nossas causas ao Senhor. É necessário que muitas vezes eu e você possamos soltar as pedras de julgamento e para que a nossa caminhada cristã seja uma caminhada que de fato nós possamos mostrar o amor de Jesus reinando nas nossas vidas através do amor que nós temos pelas pessoas, pelo próximo. Quando nós olhamos para esse texto, o contexto dele, o texto de João, capítulo de número 8, e o contexto dele está no final do capítulo de número 7, nós vamos ver o quanto que Jesus sofreu com julgamentos, com preconceitos, de pessoas que tentavam derrubá-lo por diversas vezes, enquanto Jesus desenvolveu o seu ministério. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus estava pregando, ele estava ensinando, seja nas ruas, seja nas casas, nos templos. E muitas vezes, enquanto ele estava ensinando, os líderes religiosos, que eram os principais opositores do seu ministério, encontravam maneiras de incriminar Jesus, de caluniá-lo, de fazer com que ele parasse com o glorioso ministério que ele fazia. Nós vemos isso por diversas vezes na Bíblia, na palavra de Deus. Situações em que os líderes religiosos se colocavam como opositores do ministério de Jesus. E no capítulo 7, a palavra de Deus vai nos dizer que esses líderes religiosos, uma certa feita, mandou alguns guardas para que fossem ter com Jesus para prendê-lo. E viram Jesus, esses guardas, viram Jesus ensinando no templo. Então os guardas eles voltam sem prender Jesus. E eles voltam de mãos vazias para os fariseus e saduceus. E aí os fariseus e saduceus perguntam: olha, por que vocês não estão com Jesus algemado? A gente vai prendê-lo. E aqueles guardas que tinham ouvido Jesus pregar, eles diziam: olha, ninguém falou como esse homem fala. As palavras desse homem, elas são sábias demais para alguém que merece ser incriminado. Então nós vemos que no capítulo de número 8 do Evangelho de João, nós temos mais uma situação em que esses líderes religiosos querem incriminar Jesus. E aí eles trazem diante de Jesus, segundo eles, uma mulher que foi pega
em ato de adultério. E eles trazem essa mulher para diante de Jesus e eles esperavam que Jesus fosse julgá-la, condená-la. Mas ao invés de Jesus olhar para aquela mulher, ele começa a olhar para aqueles acusadores e dizem: olha, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra essa mulher. Então, esse texto de João, ele vai falar sobre o amor de Jesus é, por todos nós. E vai falar sobre o governo de Jesus, que é o governo do amor, da caridade, do perdão, do não julgamento. Jesus, ele nos ama. Então, eu quero olhar nessa oportunidade para esse texto e entender com os irmãos sobre o cuidado que nós devemos ter com os julgamentos precipitados a respeito dos outros. Como nós podemos, de fato, viver uma vida cristã olhando para as pessoas não somente por aparências, mas olhando para a essência, porque o fundamental não é olhar apenas a aparência, como a própria palavra de Deus diz que o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, porém Deus vê o que está no seu coração. Portanto, nós precisamos ter o cuidado de não julgarmos, ao julgarmos as pessoas, para que não possamos julgar as pessoas pela aparência. E o sermão dessa oportunidade, ele é dividido em queridos. Primeiro tópico da nossa mensagem, da nossa reflexão, vai falar sobre é necessário ser imparcial ao julgar o outro. E aqui eu quero fazer menção desse texto que lemos, o texto de João 8, dos versículos 4 até o versículo 6, que diz assim: E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Queridos, nós vemos que esse julgamento que esses líderes religiosos fazem, os fariseus e os escribas, era um julgamento que, de uma certa forma, ele era um julgamento parcial. Faltava-lhes a verdade, faltava ser um julgamento justo. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente consegue compreender isso. No Antigo Testamento, quando alguém era pego em ato de adultério, trazia o casal, homem e mulher, para que fossem julgados. E nessa situação em que eles se apresentam diante de Jesus com essa mulher, eles não trazem também o homem para que seja julgado. Por isso que alguns estudiosos dizem que pelo fato deles não trazerem o parceiro que tinha adulterado com essa mulher, então acredita-se que talvez essa mulher de fato fosse adúltera, o parceiro que tinha adulterado com ela estava entre aquelas pessoas que faziam parte daquela conspiração. E nós vemos que eles trazem essa situação no sentido de embaraçar Jesus, porque eles propõem a Jesus uma situação dupla que poderia deixá-lo sem saída, sem opção de escolha. E era uma situação que exigia de Jesus muita sabedoria e discernimento espiritual. Por quê? Porque se Jesus dissesse que aquela mulher deveria ser apedrejada, então a sua reputação, o seu ministério sobre amor, sobre o perdão, estaria em jogo. Se ele dissesse que aquela mulher deveria ser inocentada, então eles poderiam prendê-lo por ser um falso profeta e condenar Jesus por ser um falso profeta, porque a lei de fato dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada. Mas nós vemos
que Jesus, conhecendo seu coração, começou a escrever em terra. A gente não sabe de fato o que Jesus escrevia em terra. Existem teólogos que fazem algumas suposições. Alguns dizem, por exemplo, que Jesus estava escrevendo o nome, os 10 mandamentos que aqueles homens tinham quebrado. Outros diziam que outros teólogos dizem que Jesus talvez estivesse escrevendo o nome daquelas pessoas daquele concílio que tinha adulterado contra aquela mulher. Já outros dizem que Jesus estava escrevendo para que se cumprisse aquela profecia do profeta Jeremias que disse que aqueles que pecassem contra o Senhor teriam seus nomes escritos no chão. Só que a gente não sabe de fato o que Jesus escrevia em terra. Eu, por exemplo, se eu fosse comentar sobre isso, talvez eu poderia dizer que Jesus ele estava escrevendo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. São apenas algumas suposições. A gente não sabe o que de fato Jesus escrevia em terra. Então aqui a palavra de Deus ela nos fala que o julgamento daqueles homens eles eram um julgamento era um julgamento parcial, pelo fato deles não trazer também o homem que adulterou contra aquela mulher. Quantas vezes nós julgamos as pessoas dessa forma? Agimos por aparência. Eu lembro que no tempo, geralmente no tempo que tem política, às vezes tem pessoas que intrigam com outro irmão simplesmente pelo fato daquela pessoa ter um pensamento político diferente. Quantas vezes também nós agimos assim, pelo fato de que as pessoas pensam diferente da gente, a gente não tem a capacidade de olhar para aquela pessoa com um olhar de empatia. A gente tem dificuldade de refletir sobre as situações como elas realmente devem ser. E quantas vezes também nós não julgamos alguém sem antes darmos a oportunidade daquela pessoa se defender, apresentar a sua versão. Nós somos muito falhos ao julgarmos os outros. E aqui a palavra de Deus ela está dizendo que nós precisamos ser imparciais, ou seja, olhar para as pessoas não pelas aparências, não por aquilo que achamos, mas olhar para elas com um olhar amplo sobre aquilo que elas realmente são, porque nós sabemos que cada pessoa ela tem um valor para Deus. Nós somos criados pelo Senhor com um propósito. Existe um plano e um projeto de Deus para as nossas vidas. E Jesus ele tem algo especial para fazer na minha e na sua vida. Então, eu quero desafiar você que ouve esse sermão, você que ouve essa mensagem, a parar para refletir melhor sobre como você tem tratado as pessoas, principalmente muitas das vezes pessoas da nossa própria família, que a gente convive com elas diariamente e às vezes tem alguns conflitos, alguns conflitos intensos. E é necessário que eu e você olhamos para as pessoas com um olhar de Cristo, com um olhar de amor. Procuramos entender melhor as pessoas antes de julgar, sermos mais apoiadores e menos críticos, porque muitas vezes as pessoas elas só param para criticar, mas a gente nunca deve perder a oportunidade de elogiarmos sinceramente as pessoas. A gente vê isso na vida de Paulo. Paulo ele era um homem que quando ele escrevia as cartas às igrejas, ele costumava elogiar aquelas igrejas, destacar os pontos positivos e importantes daquelas pessoas que eram seus irmãos em Cristo. Como, por exemplo, quando a gente lê a carta que Paulo escreve a Filemão, a gente vê isso. A gente vê Paulo dizendo que Filemão era uma pessoa que ajudava
as pessoas, que o coração dos santos foi reanimado por seu intermédio. Será que nós temos parado para olhar para as pessoas e sermos capazes de elogiar, de ver o lado bom do outro, do próximo? Ou será que nós temos sido pessoas que somos apenas críticos? Somos pessoas que apenas julgamos o próximo e não olhamos para as pessoas com um olhar de Cristo, com um olhar de amor. Nessa oportunidade eu quero desafiá-lo a refletir bem sobre as situações e sermos mais empáticos. A empatia é uma capacidade que nós temos de nos colocar no olhar do outro, no lugar do outro, melhor dizendo. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, fica muito mais fácil para a gente ver as situações de uma forma mais imparcial. E nós precisamos dessa virtude, dessa capacidade. Vamos para o segundo tópico da nossa mensagem. Coloquei assim: preciso fazer uma autoanálise da nossa vida antes de julgar os outros. E aqui eu faço menção ao versículo 7, diz que eles insistiam na pergunta, perguntando para Jesus: e tu, Jesus, o que você vai fazer com essa mulher? Você vai apedrejá-la ou vai inocentá-la? E diz a palavra de Deus que quando eles fazem essa pergunta, Jesus diz a eles: aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, ao invés de olhar para a acusada, Jesus começa a olhar para os seus acusadores. E nós vemos que ali, mesmo aquelas pessoas apresentando diante de Jesus aquela situação, nós vemos que quando eles fizeram uma autoanálise da sua vida, eles perceberam que assim como aquela mulher, eles também eram pecadores. Eles também tinham seus pecados, os seus erros. Será que nós, quando nós vamos, muitas vezes, julgar o nosso irmão em Cristo, nós temos esse cuidado de olharmos para dentro de nós, para nós mesmos, e fazermos uma retrospectiva da nossa vida para ver se nós estamos em falha diante do Senhor? A palavra de Deus nos fala, por exemplo, que no livro de Coríntios, que nós devemos examinar a nós mesmos. Muitas vezes a palavra de Deus ela nos mostra que existem pessoas que têm facilidade de julgar o outro, mas têm uma dificuldade enorme de se autoavaliar. Um dos exemplos que a gente vê na Bíblia sobre isso é a história daqueles homens que foram orar. Diz a palavra de Deus que um era uma pessoa que era fariseu e o outro era um publicano. Diz a Bíblia que aquele que era um fariseu, ele fazia uma oração de auto-vanglória. Ou seja, ele dizia: Deus, eu graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. E me glorio também pelo fato de não ser como esse publicano. E aí o publicano, que nem quis levantar a sua cabeça, mas orava ali de forma humilde, ele diz: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E diz a palavra de Deus que o que alcançou a misericórdia do Senhor foi justamente esse publicano, que era considerado como um pecador. Não sei se os irmãos sabem como era a forma como os publicanos eram tratados na época de Jesus, mas eles eram considerados como tremendos pecadores. Por quê? Porque eles eram cobradores de impostos. E quando eles cobravam impostos, eles cobravam juros abusivos. E para um judeu cobrar imposto
de um compatriota seu, compatriota seu, e sustentar a dominação do Império Romano, isso era considerado de uma forma de traição. A palavra de Deus nos fala que nós não devemos louvar a nós mesmos, porque bem-aventurado é aquele que Deus o louva e não aquele que a si mesmo se louva. Quantas vezes também na vida espiritual, na igreja, nós vemos que muitas pessoas, simplesmente porque têm um dom, um talento que outro não tem, passa a se gloriar, a querer se achar mais espiritual do que as outras pessoas. E nós vemos que quando nós recebemos um dom do Senhor, esse dom ele não é dado para nós com o sentido, com o propósito de nós nos gloriarmos. Mas esses dons que são concedidos, eles são concedidos por causa da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Então, a gente precisa fazer essa autoanálise da nossa vida, de como está a nossa vida diante de Deus. Eu acredito que quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos contemplar o quanto nós, como seres humanos, somos falhos e dependemos da misericórdia, do favor, da graça de Deus em nossas vidas. Aqueles líderes religiosos, eles olham para aquela mulher e ali só pensam é, em condená-la. Mas Jesus, ele olha com um olhar diferente. Ele olha com um olhar de amor. Ele olha com um olhar de compaixão. E essa mesma compaixão de Jesus é nos dada a cada dia. A palavra do Senhor ela nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Dia após dia nós podemos experimentar a misericórdia de Deus, o favor do Senhor em nossas vidas. E nós precisamos a cada dia sermos pessoas que fazemos a vontade de Deus de forma humilde, não querendo ser superior a ninguém, mais espiritual do que alguém. Porque nenhum de nós, de fato, somos super crentes. A gente muitas vezes está sujeito a cair, a gente está sujeito a falhar. E quando a gente reconhece que não somos autossuficientes e que somos dependentes do Senhor, fica muito mais fácil de nós vivermos uma vida cristã dependente do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer trabalhar na nossa incapacidade, nos nossos defeitos. Muitas vezes nós só sabemos olhar para os defeitos do outro, do próximo, e às vezes não sabemos olhar para as qualidades. Então a gente precisa ter também essa capacidade de olharmos para as qualidades das pessoas e não somente para os defeitos. Então, meus irmãos, dando continuidade à ministração, tópico 3 vai falar: quando o ser humano falha, sua consciência o acusa. O versículo 7 até o versículo 9 diz assim: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E ele, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus aqui, ele propõe a esses acusadores um choque de consciência. Eles deveriam olhar para dentro de si, como eu já falei no tópico anterior, e ver quais são as suas falhas. E quando eles olharam para dentro de si, para as suas falhas, diz a Bíblia que a consciência deles o acusa. A consciência é a faculdade que nos permite reconhecermos quando nós estamos em falha diante de Deus ou diante do próximo.
Então, quando nós falhamos em algo, a nossa consciência nos acusa. E essa consciência, ela de uma certa forma é a voz de Deus falando aos nossos corações, falando conosco. Por isso que uma das orações que o crente ele deve fazer constantemente é a oração de confissão de pecados. Por quê? Porque nós falhamos de três formas: falhamos em palavra, falhamos em pensamentos e falhamos em ação. E quando a nossa consciência nos acusa, é porque de fato algo que nós fazemos está errado diante de Deus. Percebam também que o texto diz que quando a consciência daqueles homens os acusa, eles começaram a se retirar. Diz a Bíblia que começou dos mais velhos até os mais jovens. Geralmente, quanto mais velho a pessoa, mais vida no pecado, mais falha com Deus. Então, a palavra de Deus ela nos mostra que nós, como cristãos, precisamos da misericórdia do Senhor, do favor do Senhor. E para isso é necessário que nós tenhamos uma consciência limpa, uma consciência tranquila. E de que forma nós podemos ter essa consciência limpa, essa consciência tranquila? É, primeiramente, sermos obedientes aos mandamentos do Senhor. Porque os mandamentos do Senhor, diz a Bíblia, que eles nos acrescentarão anos de vida e paz. Então, se você quer viver uma vida com longevidade, se você quer ter paz, se você quer ter sucesso no seu relacionamento familiar, no seu ambiente de trabalho, aonde você passar, aonde você andar, você precisa de fato ser uma pessoa que você precisa de fato ser uma pessoa que vive os mandamentos do Senhor. Então, ali diz a palavra de Deus que aqueles homens eles começaram a se retirar. Por quê? Porque eles reconheceram o quão carentes eles eram da misericórdia, da graça do Senhor. E nós sabemos que a salvação é isso. A salvação ela não vem das obras. Muitas vezes as pessoas elas podem se gloriar de boas obras, mas isso não faz com que uma pessoa seja salva. A única coisa que faz com que o ser humano seja salvo é quando ele recebe Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero que nessa oportunidade você faça uma reflexão olhando para dentro de si. Comece a imaginar aquilo que você tem falhado com o Senhor. Quais áreas da sua vida você precisa de uma mudança? Quais áreas da sua vida que você ainda precisa de libertação? Porque o que a gente consegue ver, perceber e entender é que tem muitas pessoas que quando eles aceitam Jesus, de imediato eles já abandonam tudo. Eles têm mais facilidade de abandonar aquilo que é pecado contra o Senhor. Mas só que tem pessoas também que demoram muito tempo para se libertar de um pecado. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem nessa oportunidade, seja um desses que ainda precisa de libertação. Seja uma dessas pessoas que ainda tem áreas da sua vida em que Deus precisa tratar contigo. E quando você faz essa oração de confissão, Deus, ele ouve o seu clamor, ele ouve a sua oração. Um dos salmos mais bonitos que eu acho na Bíblia Sagrada é o Salmo de número 51, que é uma oração de confissão de Davi. Justamente naquela ocasião em que Davi ele tinha cometido um pecado, ele tinha adulterado com Batseba, e ali ele planeja a morte de Urias. Então o profeta Natan chega diante do rei Davi e lhe conta uma história em que tinha um homem que era dono de uma grande fazenda e tinha muitos animais, e tinha outro que só tinha uma única ovelhinha. E diz a Bíblia que aquele que tinha vários animais pegou do animal daquele que só tinha um. E ali o profeta chega diante de Davi e diz: Olha, o que vamos fazer desse homem?
E ali o Davi diz que esse homem seja morto. E ali o profeta diz: você é esse homem. E ali Davi, ele reconhece o seu pecado. Quando no versículo 9 e o versículo 10 do Salmo 51 ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E nós sabemos que o Senhor é esse que pode apagar todas as nossas iniquidades, quando nós confessamos sinceramente o nosso pecado, a nossa transgressão. Uma coisa que é interessante quando nós estudamos esse, sobre esse tema da confissão do pecado, é que nós precisamos confessar o nosso pecado e não somente confessá-los, mas também abandoná-los. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que esconde as suas transgressões, o seu pecado, nunca é perdoado. Porém, aquele que confessa e deixa o seu pecado, esse alcança a misericórdia. O próximo tópico vai falar sobre: ao invés de condenar, Jesus sempre está pronto a perdoar. Nós vemos que nessa história que nós lemos, essa história de João capítulo 8, que fala sobre a mulher adúltera, sabemos que ali se retirou todos os acusadores daquela mulher, porque a sua consciência os acusou que eles também estavam em falha contra Deus e, portanto, pelo fato deles também terem as suas falhas, e também quando a Bíblia fala sobre isso, também está falando que eles estavam em falha contra Jesus, porque eles sabiam que aquilo que eles estavam tramando é uma forma de tentar envergonhar Jesus publicamente. Então ali eles também tinham pecado contra o Senhor Jesus ao tentar embaraçá-lo, ao tentar envergonhar Jesus simplesmente por inveja que eles tinham do ministério de Cristo. Então diz a palavra de Deus que ali eles começaram a se retirar e Jesus disse àquela mulher: olha, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela falou: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Então, novamente, eu repito aquele texto de Romanos capítulo 8, onde diz assim que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus, independentemente do pecado, da falha que nós temos, quando nós nos arrependemos sinceramente e recebemos Jesus como Salvador, ele nos perdoa. Por isso que nós vemos na igreja pessoas que têm um passado que elas se envergonham, mas quando elas aceitam Jesus, que elas se convertem, elas se tornam uma outra pessoa. Por quê? Porque o evangelho, ele dignifica o ser humano. Quando o ser humano ele se volta para Jesus, não importa qual o seu passado, Deus ele pode perdoar todos os seus pecados, todas as suas transgressões, tudo aquilo que nós falhamos contra o Senhor, contra Jesus, o nosso Salvador. Então, nessa oportunidade, também quero trazer uma mensagem para aqueles que ainda não são salvos em Cristo, que ainda não fizeram a sua decisão pessoal de receber Jesus como seu Salvador. Querido, creia que Jesus ele está de portas abertas para te receber, para te perdoar. Existe uma porta que é chamada a porta da graça, onde Jesus ele promete, quando ele diz em Mateus: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Talvez você encontre-se cansado por causa do fardo do pecado, mas Jesus hoje ele pode trocar esse fardo pesado que você tem por um fardo leve. Jesus ele quer perdoar,
Ele quer te dar a oportunidade de salvação. E nós vemos que quando o ser humano ele recebe a Jesus como Salvador, ele experimenta uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida, ela é uma experiência que a Bíblia chama de novo nascimento. Diz que não é o nascimento da carne, mas é o nascimento espiritual. É nascer do Espírito Santo, experimentar o gozo, a alegria da salvação. E é algo que a gente sempre precisa ter em nossa vida, é a alegria da salvação. Temos certeza de que nós fomos perdoados por Deus. Tem pessoas que ainda, se alguém perguntar se ela é salva, ela tem dúvida. Só que nós sabemos que a dúvida ela não procede de Deus. Nós como cristãos precisamos ter a certeza da nossa salvação. Jesus aqui ele disse para aquela mulher: vai-te em paz, não peques mais. Nem eu também te condeno. Então nós vemos que o único que estava sem pecado dentre aqueles homens era Jesus. Aqueles homens todos eles estavam em falha contra o Senhor, mas Jesus ele era o único que estava sem pecado. Então ele era o único que poderia atirar a pedra de condenação contra aquela mulher. Mas ele decidiu fazer diferente. Ele decidiu perdoar. Então, queridos, talvez você que está afastado dos caminhos do Senhor, e às vezes você se considera tão pecador que talvez até se ache indigno de receber a graça de Deus, mas hoje em Jesus você pode receber o perdão dos seus pecados. Jesus ele quer te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. O último tópico da nossa mensagem, e eu quero ser bem breve na exposição desse tópico, vai falar sobre: ao ser perdoado, é necessário abandonar a vida de pecado. Volto a repetir novamente o que Jesus disse no versículo 11. E disse-lhe Jesus: eu também não te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Então Jesus ali, ele deixa claro que ao ser perdoado por Deus, a gente precisa abandonar a nossa vida de pecado. Quantas pessoas elas são cristãos, mas elas têm muitas vezes aquilo que eu chamo de pecados de estimação, pequenas coisas na sua vida em que elas ainda não foram libertas. E às vezes a gente pensa que essas pequenas coisas não fazem diferença na nossa vida espiritual. Nós vemos que essas pequenas coisas elas podem nos fazer perder o céu. Nós sabemos que se aproxima o dia da volta de Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar preparada para o encontro com o Senhor. E o tempo da preparação é agora, enquanto nós temos oportunidade. Porque vai chegar um dia que a porta da graça, a porta da salvação, ela irá se fechar. E quando esse dia chegar, não vai haver mais oportunidade para se consertar. Enquanto nós estamos tendo essa oportunidade de nos consertarmos diante de Deus, nós precisamos, de fato, receber de Deus essa libertação, que essa libertação ela é feita através do Espírito Santo. Nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, a primeira coisa que Deus faz é nos dar o Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. E quando nós buscamos o Espírito Santo, ele faz em nós uma obra que nós chamamos de regeneração, onde ele vai tirando da nossa vida tudo aquilo que é errado, que é pecado, que transgride a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, e ele vai nos moldando. E tudo isso é um processo. Muitas vezes nós pensamos que já somos perfeitos, que não há nada na nossa vida para se libertar.
mas ainda existe coisas na nossa vida que nós ainda precisamos ser libertos, porque nós não somos de fato perfeitos. Tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, onde diz assim, em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, cada uma dessas pessoas que foram citadas aqui, que cometem pecados gravíssimos contra o Senhor, porque não existe pecado pequeno. Tem pessoas que dizem que não existe pecado grande nem pecado pequeno. Mas na verdade o que não existe é pecado pequeno, porque todo pecado é uma ofensa gravíssima contra Deus. E diz assim, no versículo 11: E é o que alguns têm sido. Um dia também nós fomos pecadores e estávamos em falhas contra Deus. Mas veja só o que o Espírito Santo fez. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Lavado. O Espírito Santo faz uma limpeza na nossa vida. Tira tudo aquilo que é pecado contra o Senhor e nos dá o direito à santificação. Que a ideia de santificação que a Bíblia defende, isso não significa dizer que a pessoa nunca mais vai pecar, mas que a pessoa foi separada para uma vida digna diante do Senhor, uma vida de boas obras. Porque nós sabemos como cristãos que as obras que nós fazemos, elas não são para sermos salvos, mas elas evidenciam que nós somos salvos. Por quê? Porque a nossa vida, ela é o avalista do nosso ministério. As pessoas só vão ficar convictas de que o discurso que nós pregamos é verdadeiro se de fato nós vivermos aquilo que pregamos, aquilo que cremos acerca do Evangelho. Fala também sobre justificado. Eu tenho um tio meu que é um dos obreiros da congregação em que eu congrego, que ele gosta muito de dizer que Deus ele não nos olha mais pelo nosso estado, que o nosso estado é pecador, mas Deus ele nos olha para a nossa posição, que a nossa posição é em Cristo. Em Cristo nós somos o sacerdócio real, somos a nação santa, somos o povo eleito, o povo adquirido. Então Deus ele não nos olha mais para o nosso passado, ele nos olha com o olhar de Cristo. Diz a Bíblia que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos vestidos da justiça de Cristo. Então, querido amigo, querida amiga, que você possa a cada dia progredir em santificação. Se há áreas na sua vida que ainda precisa de libertação, que ainda precise do perdão de Deus, que você possa buscar isso em oração, confessando seus pecados e também jejuando em prol desse propósito. Porque o jejum é uma forma de nós nos humilharmos perante Deus e de consagrarmos as nossas vidas ao Senhor. Tem muitas coisas que a pessoa só vai conseguir se libertar se de fato ele viver uma vida de oração e de jejum. Porque a palavra de Deus ela nos fala que nós precisamos orar e vigiar. Por quê? Porque diz a Bíblia que o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então, pelo fato da nossa carne ela ser fraca, nós precisamos diariamente buscarmos do Senhor essa libertação, essa santificação. E a santificação ela é um processo contínuo. Cada dia nós devemos nos esforçar para nos santificar. Porque como a própria palavra de Deus diz, que o reino de Deus é tomado por esforço. Somente aqueles que se esforçarem, somente aqueles que perseverarem até o final, esses serão salvos e alcançados pelo Senhor. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração para transmitir aos irmãos nessa oportunidade.